Estamos iniciando mais um Cá Entre Nós aqui na Rádio Sarandi, hoje dia 22 de setembro, dia do contador, e eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios o Leonardo Portolã, ele que é da Assiscom, Assistência Contábil aqui em Sarandi. Lembrando que o Cá Entre Nós tem sempre apoio de Sicredi. Para os produtores rurais, recursos do Plano Safra já estão disponíveis nas agências. É só entrar em contato com um dos gerentes e iniciar já o seu planejamento. Sicredi é ter com quem contar. Nós também contamos com o apoio de Coprel Telecom. Agora é oficial. Setembro Conectado está no ar com a Coprel Telecom. Contratando internet durante todo o mês de setembro, você concorre a uma Smart TV 43 polegadas. Assinando ou fazendo upgrade para o plano Gamer Prime, você pode levar um PlayStation 5. E se você já era cliente, vai fazer um upgrade em qualquer plano, você ainda concorre a uma caixa de som JBL. São várias ofertas aí, várias promoções para este mês de setembro com a Coprel Telecom, que agora está oficialmente em Sarandi. Leonardo, seja bem-vindo aqui na Rádio Sarandi. Obrigada por ter tirado um tempinho aí para conversar com a gente, com a nossa audiência neste Dia do Contador. Parabéns, primeiramente. Boa tarde, Alexandra. Muito obrigado aí pelas parabenizações. E quero desejar também uma boa tarde para todos os nossos amigos ouvintes que estão aí acompanhando o programa. Como é que você foi parar no mundo da contabilidade aí, Leonardo? Conta um pouco da tua história. Como que tu escolheu pela contabilidade? Sim, a contabilidade para mim surgiu porque eu já trabalhei em um escritório de contabilidade, o escritório líder. Fiquei um tempo trabalhando lá, depois eu saí, fui para o Sicredi. Tive uma trajetória no Sicredi e eu recebi um convite para abrir um escritório de contabilidade junto com o Ricardo Siscon, que não está mais aqui, foi para Goiás, se não me engano, e ele me convidou para participar. E eu entrei de sócio com ele e no final acabei saindo do Sicredi para me dedicar lá ao escritório de contabilidade. E isso já se faz em 22, quase 23 anos atrás. 23 anos aí trabalhando com assistência contábil. Isso aí. O que a Assiscom oferece aí para a comunidade e para as empresas no modo geral? A Assiscom é uma organização contábil, né, como todas as nossas os tradicionais escritórios de contabilidade. O que a gente vai ter lá, assim, as escritas fiscais, cálculo de imposto, folha de pagamento, contabilidade, a questão assim de auxílio na tomada de decisão, questão de planejamento tributário, assim, é melhor a gente ficar no simples, é melhor ir no lucro presumido. A ideia é orientar os empresários e ajudar, porque assim, cada dia mais a gente tem nessa confusão tributária que é o Brasil, e agora está vindo uma reforma tributária para ajudar, nós temos que tentar ser o mais assertivo na escolha da nossa forma de tributação, porque senão a gente pode pagar um imposto a mais do que precisaria. E o governo agradece daí. Né? Nós temos esta parte aí também, né? Mas, Leonardo, a Assiscom, ela vem então como uma forma de auxílio aí para as empresas, né? Para o empreendedor e para facilitar também a rotina, porque são tantas transações, são tantos detalhezinhos, né, na contabilidade, que daqui a pouco demandaria todo um setor dentro de uma empresa que a própria assistência contábil de vocês pode fazer, pode assumir. Sim, verdade. Eu acho que tu fui bem feliz nessa questão dos detalhes, porque a legislação brasileira, ela é muito detalhista. E é muito trabalhosa também. Nós, a cada período de tempo, nós temos que nos atualizar, nós temos que fazer cursos, nós temos que buscar... Porque a legislação ela muda todo dia. Todo dia tem legislação mudando em todas as áreas. Ou é na folha de pagamento, ou é no setor fiscal, ou é na contabilidade. Alguns setores mudam mais, outros menos. Às vezes você tem uma legislação que entra e de repente uma decisão judicial muda e aí você tem que se adaptar de novo. Aí tem decisões judiciais que valem para um cliente e não valem para outro. Então são N situações que você acaba entrando dentro ali da questão da empresa para fazer esse auxílio da gestão. Tem coisas que são burocráticas, que não tem o que fazer. Eu tenho que pagar no dia tal, eu tenho que fazer tal coisa, não posso mudar a data do imposto e tal. Mas existem algumas questões que você pode, nessa questão que a gente estava comentando ontem, né, um pouquinho antes, olha, a melhor forma de tributação para a tua empresa às vezes não é o simples, porque a impressão que dá é que você paga menos imposto no simples, mas analisando os números, se você for para um lucro real, tu vai pagar menos imposto. Eu posso pagar mais lá na folha de pagamento,
mas eu posso pagar menos na parte de impostos aí diretos para o governo. Então, são tudo questões de gestão. E quando uma empresa chega até vocês, Leonardo, como é que é feito esse estudo? Vocês analisam aí, eu diria, cada detalhe da empresa para entrar nesse conhecimento, né? Para aplicar cada forma melhor aí de cobrança de tributos e, enfim, de legislação. O que acontece? A gente se apoia muito na contabilidade. Então, se a tua empresa ela não tem contabilidade, ela tem uma contabilidade mais simplificada, muitas vezes prejudica um pouco essa questão assim de qual é a melhor forma de tributação. Então, vamos dizer assim, que chegou uma empresa no escritório que está começando. Qual é a melhor forma que eu estou começando, né? Diz, bom, se você não tem uma atividade que vai ser impeditiva do Simples Nacional, a melhor forma é o Simples. Mas qual é a tua forma, com a tua expectativa de faturamento? Bom, eu vou faturar 5 milhões. Então já não pode ser Simples, porque você vai desenquadrar das faixas, não vale a pena. Já tem que começar com uma forma de tributação mais pesada, vamos dizer o seguinte, mas que no final vai ter auxiliar. Por exemplo, assim, eu vendo insumos agropecuários. Se eu for tributar no Simples Nacional, vou pagar imposto sobre todo o meu faturamento. Mas se eu for uma forma de tributação que nem o lucro real presumido, eu tenho isenção de PIS e COFINS, daí não pago. Então, qual que é a melhor forma, sabe? Então, esses tipos de detalhes que a gente vai ter que analisar. E ainda na questão, assim, chegou uma empresa para nós, é melhor ficar no Simples e ir para uma outra forma de tributação? Aí depende. Aqui no Brasil tudo depende. A contabilidade está apontando o quê? Não, está apontando que é melhor ir para o presumido ou para o lucro real. Então, vamos desenquadrar a empresa do Simples e vamos trabalhar nessa forma de tributação. Lembrando que dentro da empresa também, para se adaptar nessas outras formas de tributação, também são exigências maiores. Tu tem que ter um controle maior de estoque, tu tem que ter um controle maior de documentos fiscais, tu vai ter que buscar assim, preciso dessa nota, tem que ser bem certinha, senão eu não posso me acreditar de imposto. Então, são um monte de detalhezinhos que a gente vai ter que passar para o cliente e orientar ele para não perder nada. Mas com certeza sempre auxiliando para que ele tenha um mínimo de perdas aí, sim, né? E que ande sempre na conformidade aí com a lei. Isso mesmo. Leonardo, como é que surgiu o Dia do Contador, assim? Porque é uma profissão, eu diria, pelo senso comum, assim, que a gente vê que é muito difícil, muito demonizada também, né? Sim. Falar de impostos e falar de dinheiro é muito complicado no nosso Brasil aí. Sim. Como é que surgiu esse dia? É que o contador, ele tem aquela, a missão ingrata de calcular o imposto, né? E daí, assim, muitas pessoas olham, lá vem o contador, vai me trazer um imposto. Já sabe quanto vai ter que pagar aí, né? Semana passada eu liguei para um cliente, né, para convidar uma palestra que a gente fez sobre a reforma tributária, e a gente conversando. E esse cliente disse, quando tu me ligou, eu pensei assim, já tenho um imposto para pagar. Não, mas brincadeiras à parte, né? O Dia do Contador, ele foi estabelecido em 1945. Foi um decreto do Getúlio Vargas que estipulou a primeira faculdade de ciências contábeis do Brasil, que foi na faculdade lá de Minas Gerais. Então, quando a Universidade Federal de Minas Gerais recebeu a autorização, dia 22 de setembro de 1945, 80 anos já, foi comemorado também essa data como contador, como profissional ali da contabilidade. Antes era o técnico, o guarda-livro até que chamavam, para virar contador, ciências contábeis. Então ali foi começado a trabalhar a questão da ciência dentro da contabilidade aqui no Brasil. Uma coisa que me chamou a atenção, inclusive, que tu falou ali, né, dos conta-livros, é justamente essa modernização, né, da profissão, Sim. Porque antes era tudo manual. Tudo manual, estamos, sim. inclusive, aqui no museu, né, da rádio, era tudo manual, eram livros, a contabilidade era feita no papel, Sim. E depois se passou toda essa tecnologia a vir modernizando, né, os processos e cada vez vai ser mais, né, Leonardo? Sim, nessa reforma tributária, inclusive, já há uma previsão que o próprio sistema da Receita deverá calcular os tributos. Vamos aguardar para ver, porque assim é um impacto muito grande. Com o passar do tempo, a profissão da contabilidade ela evoluiu muito. Que nem tu falou, a questão do guarda-livro, né? Você tem um livro ali, de repente é um livro diário, ali eu acho que é uma partitura de música. Mas você sai do papel e vai aos poucos, gradativamente, indo lá para a questão digital. Então, começou com a nota fiscal eletrônica. Até eu fui no lançamento da nota fiscal eletrônica aqui no estado, que o Rio Grande do Sul foi um dos estados piloto. E era um negócio assim, de nossa, olha só. Então, a nota hoje é uma realidade. Então, você vai em qualquer lugar, é nota fiscal eletrônica.
aí saiu da nota fiscal eletrônica, começou a ir para os livros digitais, o SPED, que é o Sistema Público de Escrituração Digital, fez uma transição, a contabilidade agora tu manda para a Receita Federal tudo de forma digitalizada, ela já vai para a junta ao mesmo tempo, os livros das empresas do Simples Nacional também tudo digitalizado, então mudou muito, sabe, essa questão. Apurações agora a gente evita erros, sabe, porque como a legislação tributária brasileira ela é muito complexa, você hoje faz um cálculo de PIS e COFINS com base no SPED, né, que é um dos programas que a Receita libera para as empresas. E aí, quando você faz lá dentro esse SPED do PIS e COFINS, que a gente chama, é muito difícil tu errar. Tu vai pegar, tu vai lançar as informações, tudo que precisa, os sistemas que já estão preparados para isso conseguem gerar os dados que são necessários, e isso agiliza muito. Porque se hoje nós formos analisar, a gente teria que ter um escritório com 50 pessoas, talvez, trabalhando, né? Então, hoje é difícil tu ter uma empresa assim de contabilidade assim tão inchada, que pelo menos assim aqui em Sarandi, né? Sim. Tem escritórios que tem 300 funcionários, mas com esse advento da tecnologia, sim, evoluiu-se muito, diminuiu o tempo de processos, mas temos mais processos que nós tínhamos uma vez. Isso também é ponto, né? Onde está abrindo umas facilidades, aí o governo vem, bota umas cláusulas a mais, daí já volta o trabalho todo. Já volta, sim, tanto que de 2023 para cá foram criadas várias obrigações acessórias novas para a empresa. E aí isso, claro, facilita o controle da fiscalização, facilita o controle de alguns pontos lá, por exemplo, eu tenho benefícios fiscais, né? O que eu ganho, o que eu não ganho com isso e tal. Então, isso também entra nessa história. E só que são informações que às vezes tu já encaminha. E aí tu tem que encaminhar de novo. Então, esse tipo de briga, vamos dizer o seguinte, que é do excesso de informações e duplicação de informações, ainda a gente questiona. E quem sabe aí o próximo passo seja a inteligência artificial, né? Talvez ela vá, inclusive, dar ferramentas aí para que a assistência contábil seja mais simplificada. Na verdade, assim, as ferramentas que hoje a gente dispõe dentro de sistemas de contabilidade, muitas já usam, e elas são moldadas para você ter o mínimo trabalho possível de manuais. Vou lançar uma nota. Tu ainda lança a nota, mas hoje você importa dos portais da Receita Federal, portal da Receita Estadual, alguns clientes encaminham os arquivos de notas fiscais. Então, ao invés de você digitar e lançar a nota, você vai conferir. Então, você vai fazer conferências para ver se está certo o que veio a informação para nós, para que quando a gente encaminhar para a Receita ou para a Receita Estadual, enfim, as informações já estão todas de acordo conforme a necessidade. Vai evoluindo também conforme nós evoluímos, né, como sociedade. Mas, Leonardo, falando especificamente aí da tua profissão, sim, da área contábil, o que você destacaria como sendo aí os pontos positivos e negativos dessa profissão? Olha, existem muitos pontos positivos e negativos em praticamente tudo, né? O que eu vejo de pontos positivos é o conhecimento que a gente ganha. A gente tem muito acesso para ajudar aos clientes. Eu falei das questões das empresas, mas a gente também auxilia muito na pessoa física, né? De que forma eu consigo pagar o mínimo imposto possível? Como é que eu vou fazer a minha declaração de renda? Olha, tu pegou os recibos, não pegou? Coisas assim. Então, isso é muito gratificante. Saber que você consegue ajudar as pessoas a ficarem, como é que eu vou dizer, certas na sua área tributária ali. Também a questão da gente ter uma empresa que a gente consegue empregar lá 12 pessoas, não são muitos, né? Mas assim, é gratificante saber que tu está dando emprego para essas pessoas que trabalham, esses colaboradores que cada dia tem grata surpresa, sabe? O que eu vejo de pontos negativos na profissão é a questão que o Brasil ele é muito confuso. Então nós não temos assim uma segurança jurídica tão grande quanto a gente gostaria. E assim, hoje existe muita interpretação de legislação. Nessa reforma tributária que está vindo, a tendência seria diminuir, mas eu não sei se vai acontecer. Então, a gente precisaria mesmo de uma reforma tributária ou a gente poderia pegar assim, olha, nós temos dúvida desses tributos. Por que a gente não consolida as dúvidas e aí, ao invés de a gente ficar discutindo judicialmente, vamos tentar definir. O caso, por exemplo, assim, do exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Então, essa aí é uma briga aí que teve jurídica, continua, sabe? Então, o que acontece?
As empresas calculavam o imposto de um jeito. No STF disseram que estava errado e podia calcular de outra forma. Então, isso dá uma enxurrada de processos judiciais, volta para trás, coisas que você já havia calculado, calcula de novo. Então, isso é um exemplo, assim, que ocorre, mas existem muitas interpretações da lei que eu acho que o imposto tem que ser pago assim, eu acho que o imposto devia ser pago assado. E são interpretações. Então, se a gente tivesse alguma coisa que consolidasse, eu acredito que isso aí seria bem mais tranquilo. E evitaria também uma outra questão que eu acho um ponto negativo da profissão, que é o excesso de trabalho, sabe? Que a gente tem, assim, a burocracia, ela não deixa a gente parar. É muita burocracia, às vezes, para você fazer uma coisa simples. 2 pontos aí de senso comum que Sim. eu sempre trago o ponto da pessoa leiga, né? Aqui Sim. no Cá Entre Nós. Mas 2 pontos que eu analiso nessa tua fala e também no que a gente vem percebendo, né, nas mídias e enfim, é justamente que ao invés de se facilitar os processos, tanto pro empregador aí, né, pro gestor, está se dificultando aí, porque se abre brecha para tudo quanto é interpretação, como tu mesmo falou. E outro ponto aí é que é sempre o aumento da carga tributária, né? Sempre esse aumento aí de valores que são pagos pelas empresas, pela pessoa física também, na compra dos produtos. São esses pontos aí que acabam deixando a gente de cabelo em pé, né, Leonardo? Na verdade, Alexandre, o que eu vejo? O imposto ele não é pago pelas empresas, ele é pago por nós. Então, quando há um aumento de carga tributária, a empresa vai olhar assim, o imposto aumentou 10%. Desses 10% que aumentou, quanto que eu consigo absorver para não repassar para o cliente? Eu consigo absorver 6%, mas os outros 4% vai repassar. Então, a gente vai acabar, no final, quem paga mais imposto somos nós, e o nosso custo aumenta. Eu estava comentando um pouquinho antes, por exemplo, assim, se eu compro um celular que custa R$1.000 e dentro está embutido lá R$200 de imposto, tá, tudo bem, ele custa 800 e 200 é imposto. Se esse imposto baixa para 100, eu vou pagar 900, me sobra 100, e aí eu vou fazer o que eu quiser, vou abastecer, eu vou jogar na Mega Sena, vai que o cara ganha, né? Eu ia falar do jogo do Inter, mas não vou falar. Como Colorado, né? Então, assim, sobra aquele dinheiro que eu vou aplicar, que eu vou pegar e fazer uma poupança ali pro meu filho, ou eu vou pegar e vou comprar mais comida no mercado. Então, coisinhas assim, sabe? Que a gente... são preços e custos embutidos que a gente não sabe. E que no fim a gente acaba pagando. E como é importante se divulgar isso, né? Porque a gente tem muito a visão aí das pessoas de que o valor total ali não tem... A cobrança do imposto é só lá pro milionário, é só para a pessoa mais rica, né? Vamos tributar mais essa pessoa, mas ela com certeza vai repassar no valor final do produto, né? Sim, vai repassar. Se a empresa tiver um aumento ali, com certeza quem vai pagar é o consumidor final. Sim. O que eu vejo, Alexandre, assim, é que a questão tributária falta muito conhecimento para as pessoas. Vou dar um exemplo bem simples aqui. Teve aumento do IOF. Quando teve aumento do IOF, se saiu muito daquela questão do tipo, não, mas quem vai pagar IOF é o andar de cima. Eu vi essa frase assim. Então, mas o que acontece de fato? De fato, quem que paga, às vezes, usa o cheque especial? Quem que usa o parcelamento lá do cartão de crédito? Então, eu fiz um financiamento para pagar um carro. Então, quem faz esse tipo de operação vai pagar mais IOF. Então, ela, assim, vai para o andar de cima, sim, mas o andar de baixo também vai pagar, sabe? Então, assim, nós como contribuintes, a gente tem que ter uma consciência maior do nosso imposto. Você vai lá na Cotrizal, já que tem as cooperativas que estão patrocinando aqui, tu vai na Cotrizal e você faz a compra no mercado e lá vai aparecer embaixo quantia de impostos aproximado. Então, você vê lá que tu teve um gasto de 100 e você gastou 30 às vezes em imposto. Então, é importante a gente olhar a notinha para ver assim, cara, mas eu estou pagando 30% da nota em imposto. Alguns produtos são mais, outros menos, alguns são isentos, mas assim, no final, uma boa parte do que a gente consome é tributo. E nem vamos entrar, né, aí no espectro de que esse dinheiro a gente poderia estar usando aí de uma maneira muito melhor do que usa para onde ele está indo, né? Que é o caso dos governos, enfim, dos serviços públicos que poderiam ser muito melhores, né? Com essa arrecadação. Nós temos bons serviços públicos aqui no nosso Brasil. O que eu vejo assim, que às vezes os recursos são mal alocados. E daí você precisa
de um recurso assim, por exemplo, para educação, mas eu não consigo investir na educação porque eu preciso fazer uma estrada que também é importante, mas eu preciso na área da saúde que também... Então, assim, nós temos bastante necessidades, né? Então, essa questão de alocação de recursos nem sempre é como a gente gostaria. A gente só paga, no caso, né? Então, é o ponto de interrogação. Sim. Mas, Leonardo, dentro de toda essa esfera, né, do mundo contábil, aí vocês fizeram uma palestra semana passada, na sexta-feira, Sim. trazendo, então, essas informações da nova reforma tributária para gestores, para donos de empresas, enfim, para quem trabalha na linha de frente aí, que vai ter essas grandes mudanças. Conta um pouco como é que foi essa experiência. Nós conversamos com a Deise Parisotto, que ela é uma consultora, contadora, faz mais de 30 anos de experiência na área, né? E a ideia foi trazer para nós oferecer para os nossos clientes ali o que estava vindo. Então a gente chamou ela, conversou com ela, trouxemos aqui para Sarandi, convidamos os nossos clientes e alguns associados da CISAR, que também a gente acabou abrindo ali para o pessoal da CISAR para poder ver se tinha alguém que gostaria de participar, mas foi muito em cima da hora, sabe? E aí o que acontece? Ela trouxe uma linguagem mais simples para os empresários, porque quando a gente faz um curso técnico lá de 8 horas conversando sobre tributação, é uma situação. A palestra foi uma palestra de 2 horas e ela se estendeu um pouco mais porque tinha bastante empresários que começaram a tirar dúvidas, né? E isso é muito bom porque acaba trazendo essas novidades para dentro ali da nossa conversa, que às vezes a gente não tinha pensado nisso. E aí, o que ela coloca lá? Começa o ano que vem a reforma tributária para as empresas que são lucro real e presumido. A do Simples ainda tem uma folguinha. Se o meu sistema não estiver adaptado, a partir do dia 5 eu já não tiro mais nota. Então, se eu não tiro mais nota, eu não consigo mais faturar. Então, começou o ano, eu tenho que estar adaptado ao layout da nova nota fiscal eletrônica, que vai ter lá o IBS e o CBS, que são 2 impostos novos que foram criados nessa reforma tributária. E ela foi colocando também o que mais as obrigações das empresas, particularidades de cada tipo de operação que vai mudar. Falamos da questão do pagamento antecipado de impostos, falamos da questão de crédito. Então, assim, foi uma palestra, assim... Tu podia ficar uns 2 dias conversando, assim, bem tranquilo, porque é bastante mudanças que estão vindo para nós e que a partir do ano que vem elas começam a ser implementadas aqui na nossa sociedade. Claro que a gente poderia abranger e falar um tempão sobre isso, né, Leonardo? Sim. Porque são vários detalhes aí e todos vão carecer de muita explicação. Quem sabe a gente volta a conversar sobre isso. Mas se a gente pudesse resumir, assim, quais são os principais pontos, as principais mudanças que vocês analisam que vão impactar as empresas e, enfim, a nossa vida como um todo? As principais mudanças que eu vejo é que as empresas, nós inclusive, que nós também somos empresa, nós vamos ter que mudar a nossa forma de trabalho, de trabalhar, de pensar negócios. Por exemplo, a empresa do Simples Nacional, ela é uma empresa que vai oferecer crédito para o cliente ou não? Porque o que muda principalmente com a entrada desses novos tributos é que a empresa vai ter créditos e débitos. Então, eu comprei um celular, já que tem um celular aqui. Comprei um celular para minha empresa. Vou me acreditar de 28% do valor. 28% por enquanto ainda é um ponto de interrogação, mas é uma possibilidade de alíquota. Então, eu comprei por 1.000, vou me acreditar de R$280. Fiz uma venda lá de R$10.000, vou pagar 28%, 2.800. Mas eu vou me acreditar daquele valor que eu comprei. Então, em vez de pagar 2.800, eu vou descontar lá os R$280, vou pagar 2.720. E todas as empresas vão começar a trabalhar dessa forma, crédito e débito. Então, o que eu estou comprando vai me dar crédito. Água, luz, telefone, contabilidade, aluguel e todos os insumos. Compras. Eu trouxe um pintor para pintar aqui a minha sala. O pintor dá crédito, se não for MEI não vai dar direito ao crédito. Eu paguei as tintas, me dá direito a crédito. Comprei o pincel, vai dar direito a crédito. Então, tudo isso vai dar direito ao crédito para a empresa. Então, hoje nós temos umas restrições de crédito em algumas empresas. Não vai ter mais. Tudo que eu comprar vai ter crédito, tudo que eu vender vai ter débito.
Então, essa é uma das principais diferenças que vai ter. Por isso que as empresas vão ter que ser mais criteriosas. A nota está vindo para mim? Tá, mas saiu no meu CNPJ? Fiz no teu CPF. Vai de volta, eu quero no CNPJ para mim poder me acreditar. Porque eu me acredito, vou pagar menos imposto. Então, todos nós, como empresários, a partir do momento que começar a funcionar mesmo, nós vamos ter essa preocupação de pegar, me acreditar desse imposto para pagar menos na hora da guia, né? Dia 20 eu tenho que acertar as contas lá, já conseguir reduzir o valor do imposto. Mas qual seria o objetivo de toda essa mudança, Leonardo? Porque, de novo, para uma pessoa leiga, seria a forma aí de não haver erros, né, nessas transações e no repasse depois do imposto para as cobranças. É realmente esse o objetivo ou... Sabe o que eu vejo, Alexandra, seria o seguinte: a ideia é modernizar, porque na maior parte do mundo é esse imposto IVA, que chama o Imposto de Valor Adicionado. Então, o que acontece nesse IVA? Eu me acredito da parcela da etapa anterior. Por isso que existia uma força muito grande para que se modernizasse a questão da reforma tributária. Então, você tira um monte de impostos e coloca um. O problema é que no Brasil é muita criatividade, sabe? Então, assim, saiu 5 ou sairão 5 impostos e vão ficar 4. Isso dá outro programa. Então, o que eu vejo assim? A reforma tributária ela veio para modernizar, talvez lá em 2033, porque é um processo que vai correr até 2030. Né? Isso, essa transição até 2033. Ela já esteja consolidada e que melhore, de fato, o ambiente de competição entre as empresas e a gente acabe pagando menos imposto. É o que a gente espera. Porém, eu vejo que num primeiro momento haverá, olhando por mim, tá? Poderá haver um aumento de carga tributária, porque vai ter que ser feitas várias adaptações. E as empresas têm que se adaptar para estarem 100% dentro dessa reforma tributária. Eu, particularmente, gostaria que o governo trabalhasse a reforma administrativa antes da reforma tributária. Porque se eu faço uma reforma administrativa que eu consiga reduzir a minha máquina estatal e consiga reduzir o custo dela, eu posso fazer uma reforma tributária com uma alíquota menor, para que sobre mais dinheiro nos nossos bolsos e que a gente destine menos para o Estado. Mas isso é o Congresso já fez primeiro uma, né? Então agora o que nós temos é essa aí, né? Então temos que nos adaptar a essa reforma. Num primeiro momento, eu acredito que nós vamos acabar pagando um pouco mais de imposto, ou talvez muito mais de imposto do que agora. Mas aí é o tempo que vai dizer. Tu falou, inclusive, dessa transição, né? Esse período que as empresas vão ter que se reacostumar aí, né? Com novas formas de trabalho. E para o consumidor final lá, quem vai comprar, quem vai fazer o seu negócio, o que vai mudar efetivamente? Vai ter uma mudança aí nas notas também? Vai comprar diferente? É um novo hábito aí que a gente vai ter que implantar? Sim. O que acontece hoje? Hoje, quando você vai no mercado comprar uma garrafa de água mineral, tu vai chegar lá e a garrafa custa R$1. Dentro daquele R$1 está embutido todos os impostos. Então, tu vai no caixa do mercado e paga R$1. Nessa nova reforma tributária, a tendência, a ideia é que o imposto seja por fora. Então, quando você tem lá o preço embutido R$1 e você não sabe o que tem que compõe o preço, é o tal do imposto por dentro. Vai chegar no caixa do mercado e lá vai estar assim na prateleira do mercado. Água mineral, 80 centavos mais impostos. Total, R$1. Então, você vai estar vendo quanto que você vai estar pagando de imposto. A gente comenta assim que isso tem que ter muito cuidado, porque vamos dizer que eu chego lá e não aviso o meu consumidor que é 80 centavos mais 20 centavos de imposto. Quando esse consumidor chega no caixa, ele vai chegar lá com uma garrafa de água de 80 centavos e vai dizer assim, não, R$1. Não, mas como R$1 se na prateleira lá está 80 centavos? Então, o empresário vai ter que ter esse cuidado de anunciar que é 80 centavos mais 20 centavos. Tudo bem, pode botar o preço cheio? Pode colocar o preço cheio. Mas quando ele for lá no mercado, no caixa, vai ver que é tantos, 80 centavos mais 20. Então, na nota fiscal vai estar detalhado os impostos que nós estaremos pagando. Tanto de IBS, tanto de CBS. Então, vai estar bem explícito. E o valor total da nota vai ser produto mais impostos.
Quem sabe aí dá um despertar também, né? Pra gente notar aí quanto é oneroso pra gente comprar aqui no Brasil os produtos, os serviços, enfim, justamente por essa carga tributária. Eu acredito que sim, Alexandre. Eu acredito que o consumidor vai começar a olhar e dizer o seguinte, meu Deus, eu comprei, tô falando em água, mas vamos para uma televisão. Sim. Então, assim, vou comprar uma televisão que ela custa R$2.000 hoje. Mas daí que eu vou chegar lá e olhar assim que ela custa 1.100 mais 900 de imposto. Daí tu já começa a questionar, cara, mas R$900 de imposto numa televisão? Então, assim, esse tipo de conhecimento, esse tipo de consciência que os consumidores acabam tendo, vão começar a pressionar também. Tipo, cara, eu não quero pagar. Comprei uma mesa ali de 100, mas 50 é imposto. E assim as pessoas vão conseguir começar a questionar. É isso que a gente acredita, pelo menos. Leonardo, você que vive a contabilidade aí há 23 anos, mais de 23 anos, o que tu espera nesse período de transição? Qual que é, assim, o vislumbre para as empresas? Vai ser uma dificuldade? A gente vai conseguir se adaptar rapidamente? O que você vislumbra com a tua experiência aí de trabalho? Essa é a pergunta do milhão. Você sabe, assim, olha, o que eu acredito? Que, assim, os primeiros anos vão ser bem complicados, porque você obrigatoriamente vai ter que ter, nesse período de transição, de 2027 a 2033, tu vai ter 2 sistemas tributários juntos, ou seja, eu vou calcular o imposto da seguinte forma, faturei 100, 1.000, seja lá o que for, 10% do meu faturamento eu já vou fazer no cálculo novo, 90% no cálculo antigo, depois 20, 80, 30, 70, 40, 60. Então, eu vou gradativamente mudando de uma fase para outra. Então, vai ser um período de transição assim que não vai ter uma virada de chave. Vai ser aos poucos, mas eu tenho que ter um sistema preparado para emitir a nota de 2 formas. Um sistema contábil que vai ter que calcular 2 impostos diferentes. Um sistema de informação que vão ter que ter a recepção de 2 sistemas tributários diferentes. Durante esse período vai haver mudança de legislação tributária, tanto no sistema atual quanto no novo que vai entrar. Vão haver polêmicas tanto no sistema atual quanto no que vai entrar, da mesma forma que estão de disputas judiciais. Então eu vejo assim que esse período de transição ele sim vai ser bem complexo para empresas e organizações contábeis. A minha preocupação, assim, que eu comento que pode haver empresas que não sobrevivam a esse período, tanto organizações contábeis quanto empresas, é coisa que pode acontecer. Até porque previsto nessa reforma tributária está a antecipação do imposto. Ou seja, vai ter o split payment. O split payment, que é um termo em inglês, mas que não deixa de ser assim, a grosso modo, uma antecipação de pagamento. O dinheiro caiu na conta, já é calculado o imposto e no momento que cai o dinheiro na conta, já vai para o governo. Então, isso vai atrapalhar ou diminuir o fluxo de caixa das empresas também. Então, se eu trabalho hoje com o valor do imposto até pagar, eu não vou ter mais esse valor de imposto. Então, eu vou ter que fazer o quê? Mudar a minha forma de trabalho para tentar diminuir meu custo, para saber que eu vou ter menos 20% de... Se eu tenho 20%, né? Sim. Menos valor de imposto que eu estaria trabalhando. Não vai ter esse valor disponível. Não vou ter esse valor, porque hoje ele cai dinheiro na minha conta, eu vou pagar, vou devolver para o governo lá dia 20 de outubro. A partir do momento que entrar a reforma tributária, cai o dinheiro na conta, o governo já pega. Então, aquele dinheiro que eu iria trabalhar como fluxo de caixa, já não vou ter mais. Então, as organizações aí que não estiverem devidamente atentas, né, nessa mudança e organizadas para se trabalhar com fluxo de caixa, enfim, com venda e demanda, com certeza vai sofrer, né? Sim, vão sofrer e o que eu vejo? A preocupação maior é que consiga sobreviver. Mas, assim, tem que começar a se organizar, já tem que pensar, tipo assim, como é que eu vou trabalhar com tantos por cento a menos de... Que a gente nem sabe quanto que é os tantos por cento a menos, porque ainda não saiu a alíquota. Tantos por cento a menos para poder pegar e trabalhar nesse período, atravessar esse período turbulento ali. E se adaptar a uma nova realidade, né? Com certeza. São várias mudanças, como a gente comentou antes, Leonardo, que passam pela modernização, né? Passam por essa digitalização também dos processos. O que você ainda vislumbra, que sonha aí para a tua profissão, seja de reconhecimento, seja de... O que tu vislumbra aí para os próximos anos? O que você gostaria de ver na área contábil?
Olha, eu acredito, sabe, Alexandre, que nós vamos passar esse período difícil, mas acredito também que depois nós vamos ter um período que a gente vai conseguir trabalhar mais a gestão das empresas, que nem eu havia comentado ali no início. Porque hoje o profissional da contabilidade, ele precisa ajudar as empresas à tomada de decisão. Mas você, às vezes, se apega a calcular o imposto. Você se apega numa burocracia que, ao invés de você trabalhar números, olha, você tem um custo muito alto, vamos trabalhar aqui, não sei o quê, através da contabilidade, você tem que pegar e se obrigar a diminuir esse tipo de auxílio para poder calcular imposto e tributação. Então, acredito que depois que passar esse período, a gente vai conseguir ter uma folga para poder fazer isso. Para chegar desde o pequeno empresário até o grande. Às vezes o grande já está estruturado para isso e o pequeno não. Então, chegar no pequeno empresário e dizer o seguinte, tu está mesmo ganhando dinheiro? Vamos ver como é que está a tua empresa, vamos ver como é que está a situação, o que a gente pode fazer. Será que não é hora de você pegar e mudar de ramo de atividade ou acrescentar um? É esse tipo de coisa. Eu acredito que, passado esse período, depois a gente vai conseguir trabalhar a gestão das empresas. Não digo só passado, né? A gente vai ter que continuar até para poder todo mundo sobreviva, né? Mas depois desse período, eu acredito que a gente vai conseguir, assim, se focar mais em gestão para que as empresas ganhem mais dinheiro, de repente, não do que só, talvez, sobreviver nesse prazo aí de transição. E rezar para que não hajam mudanças aí, né, tão próximas aí, que a gente consiga se adaptar pelo menos com esse sistema para depois conseguir evoluir, né? Já está previsto, se fala uma reforma da parte do imposto de renda e contribuição social, que são outros 2 tributos que não estão dentro dessa reforma. Mas então vamos esperar que seja para depois de 2033, que dê uma folga aí para nossa cabeça, né, Leonardo? Sim, verdade. Quero te agradecer, Leonardo, pela disponibilidade de vir conversar. Já fica o convite ao vivo aqui para que você retorne para a gente poder aprofundar esses assuntos que são tão importantes, né? A gente passar aí para a comunidade. Alexandre, eu que agradeço o convite e se precisar falar um pouquinho mais sobre a reforma tributária, viemos aí e conversamos sim. Quanto a isso, bem tranquilo. E, de novo, muito obrigado. Muito bem, esse foi o Cá Entre Nós desta segunda-feira, 22 de setembro, Dia do Contador. Nós conversamos com o Leonardo Portolã, ele que é da Assiscom Assistência Contábil. Aqui no Cá Entre Nós, a gente conta sempre com o apoio de Sicredi e também Coprel Telecom.